Por favor. Queridos, hoje pela manhã tivemos um culto maravilhoso, manifestação da presença do Espírito Santo. E hoje, irmãos, nós estamos começando aqui 40 dias de milagres com Jesus. Se você entrar na atmosfera de milagre que Deus está fazendo, você vai ver o que vai ser realizado na sua vida. Fala, eu creio. Às vezes você não entende, por que pede para repetir? Porque quando eu creio e falo, as coisas começam a acontecer. Quantos acreditam nisso? A Bíblia diz assim, em Mateus 8, 27. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vocês podem projetar o texto, viu? Então eu quero começar declarando esses textos aqui, porque nós estamos aqui em 40 dias de milagres com Jesus. E a Bíblia diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esse Jesus que realizou nessa época extraordinários milagres é o mesmo que está aqui nessa noite. Quero que você entenda, irmãos, que Deus vai fazer coisas extraordinárias, mas você precisa entrar no ambiente de milagres e entender que Jesus é o mesmo que realizou os milagres naquela época. Ele é o mesmo. E hoje, através do Espírito Santo e através da igreja, Ele está realizando coisas tremendas na terra. A Bíblia diz em Hebreus 13, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Diga, o que Ele fez lá atrás, Ele vai fazer hoje. Ele continua fazendo. Diga assim, ó, esse é o meu Jesus, que vai mudar a minha vida. Você crê no coração e fala com a boca. Você crê no coração e fala com a boca. Fala, eu creio que esse é o Jesus que vai mudar a minha vida. Fala, eu vou viver milagres na minha vida. E eu vou ser um canal de milagres para outros. Fala, eu vou transbordar. Fala, eu vou transbordar. Amém. Quantos aqui são salvos? Receberam Jesus como Senhor e você é salvo. Quantos são salvos? O que significa a gente dizer salvação? Salvação, nós já aprendemos aqui, sozo. Quer dizer o quê? Salvar, curar, libertar. Esse é o significado da palavra salvação. Salvar, curar e libertar. É isso que Ele fez na sua vida. Então, irmãos, nessa noite aqui eu quero que você entenda que a obra de Cristo foi completa. Nós vamos começar hoje, esse primeiro dia dos 40 dias de milagres com Jesus. A ministração é a transformação sobrenatural da água em vinho. Diga, transformação da água em vinho. Hoje é sobre a história de Jesus num casamento em Caná da Galileia. Eu ainda não vou ler o texto, já eu leio. Mas só para você entender, no texto de hoje, que nós vamos ministrar aqui hoje, Jesus, ele foi convidado para um casamento. Diga, ele foi convidado. E nesse casamento estava lá Maria, mãe de Jesus, Jesus e seus discípulos e inúmeros convidados. Naquela época, irmãos, os casamentos não era como hoje. Hoje é uma noite, faz lá a festa, termina, vai todo mundo para casa. Mas naquela época não era assim. Naquela época eram 7 dias, os judeus são 7 dias de festa de casamento. Agora você imagina, 7 dias comendo e bebendo, 7 dias de festa de casamento. Na época aqui com os judeus era assim. E naquela época aqui, quando Jesus foi convidado para o casamento,
Jesus não era conhecido como Messias, porque ainda nenhum milagre havia sido feito. Esse seria o primeiro milagre que Jesus ia realizar. Então Jesus estava lá naquela festa de casamento, num lugar pequeno, onde ele realizou o seu primeiro milagre em Caná da Galileia, que era um vilarejo. E aqui então ele realiza o seu primeiro milagre numa festa de casamento. Uma família estava lá realizando o casamento, e naquele casamento aqui, celebrado durante uma semana, Jesus realiza um grande milagre. Então, irmãos, esse aqui é um relato de um ambiente que poderia ter sido transformado num caos, e Deus, Jesus, transformou o ambiente daquele casamento e realizou uma grande obra, e aquele ambiente foi tocado pelo poder de Deus. Assim como a sua casa, quando Jesus está presente, quando você entra no ambiente da palavra de Deus, a sua casa também vai ser tocada pelo poder de Deus nesses dias. Quantos acreditam? Diga amém. O que aconteceu naquela festa? Faltou vinho. Imagina uma festa de 7 dias, e depois de algum tempo, falta o vinho. Na Bíblia, vinho simboliza alegria. E aí, irmãos, quando eu começo a pensar nesse texto, quando eu vejo aqui que faltou vinho, eu percebo que tem faltado vinho também em muitas famílias. Tem muitas famílias que está faltando alegria, que está faltando essa presença de Deus alegre, essa paz, esse ambiente gostoso. Famílias que têm se tornado pesadas, ambiente que tem se tornado pesados, que falta alegria. E nesse casamento aqui, em determinado momento, também faltou o vinho. Eu quero declarar que haverá vinho novo de Deus na sua família nesses dias. Se o vinho acabou, Deus está aqui para trazer um vinho novo e fresco na sua família. Glória a Deus. Diga, milagres acontecem onde Jesus está. Então vamos lá, inicia assim a história em João 2:1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Assim começa esse texto. Então eu quero começar falando o seguinte: se você deseja ver milagres, o primeiro ponto aqui é: convide Jesus para estar presente. Diga, eu preciso convidar Jesus para estar presente. Preste atenção, essa mensagem, que é um texto muito conhecido, aparentemente um texto e uma palavra simples, mas você vai ver como Deus vai falar com você em cada ponto que eu vou ministrar. Fala para o seu irmão do lado, Deus vai falar com você. Então a primeira coisa é: convide Jesus para estar presente. Olha o texto: Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Fala, Jesus foi convidado. Então olha aqui, irmãos, Jesus, ele foi convidado. Então isso quer dizer que ele fazia parte daquela família, ele conhecia, ele era amigo daquela família. Maria foi convidada, a mãe de Jesus, e Jesus aqui também foi convidado. Então quando a gente olha para isso, sabe, não é aquela coisa de chamar Jesus no último momento porque teve um problema no casamento, chamar Jesus de última hora porque faltou vinho. Não é o caso. Jesus não foi chamado ali porque teve uma crise, porque faltou vinho. Não, Jesus foi chamado ali porque ele foi convidado. Diga, convidado. Ele fala assim, ele fazia parte da vida daquelas pessoas. Você está entendendo a diferença aqui? Então eu quero dizer aqui nesse primeiro ponto, irmãos, não espere a crise chegar, não espere as dificuldades acontecer para pedir socorro para Jesus. É isso que acontece nas famílias aqui. Jesus, ele era convidado, ele fazia parte, ele estava presente naquele casamento, ele fazia parte da história daquela família, ele estava ali, ele foi convidado. Mas às vezes na nossa casa, na nossa família, no nosso dia a dia, nós esperamos uma crise para pedir socorro, e ele não faz parte do dia a dia da família, ele não faz parte do dia a dia em comunhão com ele. A família não busca a Deus no dia a dia,
De repente vocês não se reúnem para orar, para buscar o Senhor, para ler a palavra em família. Ele não faz parte às vezes da família. E o primeiro ponto, irmãos, preste atenção nisso. Para você entender ou receber esses 40 dias de milagre, as coisas começarem a mudar. Nada muda se ele não estiver presente. Nada muda se ele não for o convidado da sua família. Aqui ele foi convidado. Jesus, do mesmo jeito que ele estava naquele casamento, irmãos, ele está aqui. Mas a minha pergunta é, ele realmente é convidado? Ele faz parte de fato da sua vida? Faz, irmão, pensa. Ele faz parte da sua família, do seu dia a dia? Jesus realmente faz parte aqui? Quando a gente pensa nisso, como que você é na escola? Ele faz parte da sua vida. Lá no trabalho, o que você fala, como você se comporta, ele é convidado a fazer parte das suas decisões, daquilo que você faz. Quando você está sozinho ou está na internet, ele é convidado, ele faz parte do seu dia a dia. Ou você só chama ele quando falta o vinho, quando tem uma crise. Quando as pessoas olham para você, para a sua família, elas dizem assim: Jesus está aqui. Olha como que Jesus está na vida do Guilherme. Olha que lindo como Jesus está na vida da Larissa. Eu vejo que Jesus está presente. Não na hora que ela precisa, que ela chama por ele. Não, mas todos os dias ele está presente. Primeira coisa então, fala, convidar Jesus para fazer parte da minha vida. Isso que aquele casal fez. Olha como isso fez diferença no final da história. Segunda coisa, se você deseja nesses 40 dias ver o milagre do Senhor na sua vida. Segunda coisa, leve suas necessidades diretamente para Jesus. Diga, eu preciso levar minhas necessidades diretamente para Jesus. Olha só, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Pensa aqui comigo. Nesse texto, Maria estava na festa, certo? E acontece algo interessante, faltou o vinho. Maria com certeza era amiga da família, né? Estava ali porque ela é convidada, ela sabia que faltou vinho. Certo, ela foi na cozinha, andava ali, estava vendo o que estava acontecendo, o que estava faltando no casamento, e ela viu que faltou o vinho. E ao invés dela ir no cerimonialista, naquele que estava controlando o vinho, que experimentava o vinho, ao invés dela ir lá falar com o noivo, que era o responsável pelo casamento, ela foi atrás de quem? De quem? Mas Jesus era um convidado. Jesus já tinha feito algum milagre até aqui? Nunca. Por que Maria foi atrás de Jesus? Ela nunca viu ele fazer milagre. Nunca tinha acontecido nada. Mas olha que coisa mais linda. Maria, ela foi atrás de Jesus, não foi atrás do noivo de ninguém. Sabe por quê, irmão? Porque Maria sabia quem Jesus era. Ela conhecia Jesus, ela sabia quem ele era, e mesmo nunca tendo visto um milagre, ela sabia quem ele era, o que ele era capaz de fazer quando ele estava presente num ambiente. Então, quando a gente vê esse texto aqui, irmãos, por que muitas vezes a gente tem problema, tem crise, procura todo mundo, menos Jesus, vai desesperado atrás das pessoas para nos ajudar a resolver aquela crise, mas não busca Jesus em família, não tem cultivado a presença dele, e mais, na hora da adversidade, não vai atrás de quem pode resolver. Maria, na hora que faltou o vinho, ela não pensou duas vezes. Eu vou lá atrás, Senhor, Jesus, não tem vinho. Ela foi atrás dele. Queridos, será que a gente não conhece Jesus como deveria? Porque na hora da crise, ao invés da gente buscar Jesus, desespera, ou procura todo mundo menos ele. Na hora do problema, procura tudo menos ele. Será que é porque a gente não acredita? Ou, não como Maria, não sabemos quem realmente ele é? Será, irmãos? Pensa um pouco. Às vezes a gente pensa que conhece, mas no nosso comportamento, quando uma crise vem, a gente vai atrás de tudo, mas a gente não sabe quem é ele. A gente não sabe quem é ele.
A gente não sabe o que Ele é capaz de fazer. Maria sabia. Por isso que na hora da crise, ela foi direto falar: acabou o vinho, Senhor. Outra coisa que a gente vê aqui quando Maria chama Jesus, preste atenção nisso, irmãos. Aquela família convidou Jesus para estar no casamento, sim ou não? Mas olha que coisa importante para você aprender aqui. Quando Jesus está na vida de uma pessoa e Ele está na sua, isso não significa que coisas ruins ou difíceis não acontecem com pessoas boas. Não é porque Jesus está na sua vida, isso não significa que coisas, crises, dificuldades não vão acontecer. Ué, mas se dificuldade vai acontecer mesmo com Jesus, qual é a diferença? A diferença está no que aconteceu lá no casamento. Se coisas ruins não são impedidas de acontecer mesmo com Jesus presente, o que então acontece? A diferença, irmãos, é o que acontece quando Jesus está presente. Quando Ele está ali, a presença ou a ausência dEle vai determinar o final da história. Diga, a presença ou a ausência dEle irão determinar o final da história. Isso fez diferença naquele cenário? Sim. A crise aconteceu, acabou o vinho, acabou. Mas o que aconteceu depois? Porque tinha alguém ali presente. Diga assim comigo: mesmo eu sendo cristão, mesmo Jesus estando na minha vida, coisas difíceis podem acontecer. Mas a diferença, quando Ele está presente, é o final da história. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a recorrer ao melhor e maior recurso que nós temos. O cristão precisa aprender a recorrer, irmãos. Qual é o maior recurso? Qual é o melhor que você tem? O maior recurso que você tem na sua vida para resolver as suas crises é o Senhor Jesus. É o Espírito Santo que mora em você. E a Bíblia diz: por que você está ansioso? Não andeis ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, com os problemas. Mas faça as suas petições conhecidas, e a paz de Deus guardará os vossos corações. É isso que Maria fez. Ela foi lá e falou com Ele. Então, se você deseja ver milagres em sua vida, a terceira coisa: confia que Jesus sempre tem a hora certa para agir. Fala, Ele sempre tem a hora certa. Diga de novo: Ele sempre tem a hora certa. E a hora certa nem sempre é a minha hora. Quantos estão entendendo? João 2,4, respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? Então Maria chegou: Senhor, faltou, acabou o vinho. E aí Jesus responde para ela: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Às vezes você olha aqui e fala: nossa, Jesus foi mal educado. Não, irmãos. Maria, ela chegou diante de Jesus não como mãe, mas ela chegou diante de Jesus ali reconhecendo quem Ele era como Deus. E Jesus responde também não como filho, mas como Deus: ainda não chegou a minha hora. Irmãos, preste atenção numa coisa. Não avalie a ação de Jesus ou o tempo que Ele vai agir na sua vida pelo desespero do seu coração. Porque às vezes, gente, nós estamos tão desesperados, ansiosos, nosso coração está tão turbulento, que a gente avalia a ação de Jesus pelo nosso desespero. Ele esqueceu, olha o que está acontecendo. E nós não podemos avaliar a ação de Jesus pelo nosso desespero. E Ele diz assim, ó: ainda não chegou a minha hora, mas vai chegar. Deixa eu dizer de novo: ainda não chegou a sua hora, mas vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Não chegou ainda, mas vai chegar. Diga para o seu irmão: vai chegar. Fala: a minha hora vai chegar. Ele que sabe todas as coisas, irmãos. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu é que sei os pensamentos. Então,
A sua hora não chegou, mas vai chegar. Apenas convide todos os dias ele para participar da sua casa. E aprenda a levar suas ansiedades diante de Deus. Aprenda a confiar no meio de uma situação difícil. Diagnóstico médico, falta de emprego, problema no casamento. Para de desesperar, irmão. Para de desesperar diante das adversidades. Faz igual Maria. Senhor, acabou o vinho. É isso que você tem que fazer. Sem fé é impossível agradar a Deus. E ele diz assim, ó, não chegou a minha hora, porque ele tem a hora de acontecer. Diga assim, ele tem a hora certa. Fala assim, eu não sei em que momento. Fala com fé agora, fala e crê. Fala assim, eu não sei em que momento, mas eu sei que o cenário vai mudar. Eu sei que o cenário vai mudar. Quem acredita, dê um glória a Deus. Quarto ponto, se você deseja, nesses 40 dias, receber e viver o milagre de Jesus. 4, lembre-se que Jesus espera obediência incondicional. Olha só, Maria vai até Jesus, acabou o vinho, e Jesus olha para Maria, ainda não é chegada a minha hora. E agora, o que Maria faz? Olha lá o texto, que lindo. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra. Quantos potes? Quantos potes? 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Olha aqui para mim, irmãos. Que coisa mais linda esse texto. Sabe o que aconteceu aqui? Acabou o vinho, ainda não é chegada a minha hora. Maria vira, chama os serviçais. Sabe aquele povo que servia? Maria chama eles e fala o seguinte para eles: ó, tá vendo aquele rapaz ali, ó? É meu filho. Tudo que ele mandar, façam. Tudo que ele falar, façam. Olha que coisa mais linda aqui. Eu não sei o que ele vai pedir para vocês aqui, mas seja o que for, obedeça. Pode parecer loucura, mas faz tudo aquilo que ele mandar. Fala, fazer o que ele mandar. Fazer exatamente o que ele falou. Ali haviam, irmãos, aqueles homens estavam ali, e Jesus olha para os serviçais e fala o seguinte: ó, tá vendo aqueles potes de água ali? Aqueles potes ali? Aqueles jarros? Vocês vão pegar aqueles jarros e vão encher de água. Cada jarro daquele cabia lá entre 70, 100 e poucos litros de água. Então, se eram quantos potes? Quantos? 6 potes. Jesus mandou encher 6 potes, mais ou menos 500 a 600 litros de água. E abrir a torneira, vamos esperar encher o pote. É assim que ia ser? Tinha torneira? Não. Vai lá no poço, enche e volta. Vai lá no poço, enche e volta. Imagina 600 litros encher. Para que serviam aqueles potes que estavam ali? Aquilo lá era para que quando as pessoas chegassem no casamento, não tinha asfalto, né? As pessoas chegaram com a mão suja, pé sujo. Então as pessoas chegavam para a festa de casamento e elas se lavavam, se purificavam. E Jesus pega aqueles potes, ó, vai lá e enche de água e volta aqui. Aqueles potes que provavelmente, devido ao tempo que a festa já decorria, estavam vazios. E Jesus fala assim para os homens: vai lá e enche de água. E eles foram lá e encheram. Quando eu olho para Maria falando para os serviçais: façam tudo o que ele vos disser. Fazer exatamente o que ele falou aqui, irmãos. Imagine o trabalho de ir e voltar 600 litros de água. Talvez eles podiam ter perguntado: mas para que, Jesus? Pôr água? Mas está faltando é vinho. Você está mandando pôr água. Aí Maria não disse isso, ó, seja o que for, apenas obedeça. Fala, apenas obedeça. Sabe, irmãos, um homem cego que chegou diante de Jesus para ser curado, Jesus pegou uma terra, fez um barrinho com a saliva dele, botou no olho do moço e falou: vai lá e lava. Faz tudo o que ele manda.
Faz o que está escrito, faz o que Ele mandou você fazer. Quando eu olho para isso, irmãos, eu olho e vejo homens, maridos, que a Bíblia diz assim, ó: ame a sua esposa como Jesus amou a igreja. Uau, isso é impossível. Olha a ordem: ame a sua esposa com amor sacrificial, como Jesus amou a igreja. É um amor de decisão, não é de sentimento não. Eu não preciso sentir, eu tenho que fazer. E aí quando a Bíblia diz isso, as pessoas às vezes querem discutir. Faça tudo o que Ele mandou que vai dar certo. Se não está dando certo, me perdoem, homens, mas é porque você está sendo chato. Quer fazer do seu jeito, e do seu jeito não vai funcionar. Não é do seu jeito, é do jeito que Ele falou. Maria sabia disso, e Maria falou: faça tudo o que Ele disser. Do jeito que Ele mandou, faz que dá certo. Fala assim: do jeito que Ele mandou, se eu fizer vai dar certo. Quantos homens estão entendendo? Diga amém. E aí, esposas, a Bíblia fala assim: se sujeitem ao seu marido como ao Senhor. Poxa, isso quer dizer o quê? Se eu não consigo me sujeitar ao meu marido, eu não me sujeito ao... Você está ouvindo, mulher? Se você não se sujeita ao marido, você não se sujeita ao Senhor. É o que a Bíblia diz: sujeita como ao Senhor. Ah, mas ele é muito difícil. Deixa de ser ranzinza. Aprende a fazer o que Maria fez. Faça tudo o que Ele vos disser. Ah, mas não está dando certo o meu casamento. Porque você não está fazendo o que tem que fazer. Faça o que Ele diz. Faça do jeito que Ele faz. Fala do jeito que Ele fala. Obedece, igual Maria falou. Tudo, não discute, faz. Filhos, honrem seu pai e sua mãe, para que vivam muito, para que seja abençoado. Aí tem aquele monte de adolescente rebelde, achando que sabe mais, se rebelando, fazendo coisas, desobedecendo o pai e a mãe. Faz o que Ele diz. Maria falou: faz o que Ele está dizendo. Se você fizer, você vai ser abençoado. A Bíblia diz isso. Aí a gente vê jovens, adultos também, com um pé na igreja e um pé lá no mundão. Pornografia, carnaval aí, fazendo coisas que não agradam a Deus, vendo imagens pornográficas, tendo comportamentos de prostituição. E aí não entende por que a vida não dá certo. Por que as coisas da minha vida não dão certo? Maria disse: faça tudo o que Ele mandar. Sabe por que não dá certo? Porque você não está fazendo do jeito certo. Fala: eu preciso fazer tudo o que Ele mandar. Fala: quando eu faço o que Ele manda, as coisas vão dar certo. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. De repente você está doente, irmãos. Está com um problema de enfermidade. E aí, o que a Bíblia diz sobre a enfermidade? Que Ele já fez por nós. Salvação, sozo, salvar, libertar e curar. Isso quer dizer que já foi feito na cruz, amém, gente? Mas aí eu não estou vendo. Mas aí eu estou sentindo dor. Faça o que está escrito. Eu creio, digo o que está escrito, independente do que eu estou vendo ou do que eu estou sentindo. Faz o que está escrito. Creia na Bíblia, declare o que a Bíblia diz que é verdade sobre você. Aí você vê um monte de gente guardando mágoa, não perdoa e não sabe porque as coisas estão truncadas, não estão indo bem. A Bíblia diz para perdoar. Faça tudo o que Ele vos disser. Diga assim: eu preciso aprender fazer tudo o que Ele disser. Para que o milagre aconteça, obedeça incondicionalmente, gente. Acredite no que a Bíblia diz. Jesus não pode ser uma figura decorativa na sua vida. Ele tem que ser convidado para conviver com você todos os dias da sua vida. Quinto, qual foi o resultado de convidar Jesus? De obedecer incondicionalmente, fazer tudo o que Ele mandou. Eles provaram. Prove e veja que o Senhor é bom. Falei: eu vou provar e ver que o meu Deus é bom. Olha o que diz o texto. E o encarregado da festa provou a água. Então Jesus foi lá, mandou os serviçais ir lá, vai lá, enche de água. Aí os potes voltaram cheios de água.
E aí Jesus falou assim para os serviçais: agora vai lá, olha só, voltaram cheios de água. Mas Jesus falou para os serviçais: agora vai lá e leve o vinho. Fala o vinho. Mas ele mandou buscar água. E ele disse: vai lá e leva o vinho para ele experimentar. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo. Fala: provai e ver que o Senhor é bom. Fala assim: como é feliz o homem que nele confia. Diga: Deus é bom. Irmãos, uma situação que era para ser vergonha, era para ser vergonha naquele casamento. Você já pensou acabar o vinho no meio do casamento? Já pensou a vergonha que ia ser para aquela família? Mas você tem noção que porque Jesus foi convidado, não para solucionar um problema, mas ele era convidado da família. E porque ele foi convidado, o que aconteceu? A vergonha foi transformada em honra. Por quê? Porque eles seguiram as instruções. O que você acha que ele pode fazer na sua vida também, irmão? Por que a gente vê as histórias na Bíblia e não acredita que elas são reais também na nossa vida? Fala: elas são reais na minha vida. Fala: elas são reais na minha vida. Ele tem que fazer parte da sua vida, irmão. Não é na hora da crise, não é na hora que você está com problema no casamento, na família, na sua juventude, com algum problema de pecado. Não. Todo dia ele tem que ser convidado para a sua vida, aprender a entregar tudo para Ele, entregar as suas necessidades e fazer tudo que a Bíblia diz que é para você fazer. Diga: Ele tem a hora certa de agir. Fale: Ele tem a hora certa de agir. E por último, irmão, você está entendendo que 40 dias de milagre, nós vamos tendo ações que vão mudando tudo. Então, se você faz tudo isso, se você deseja ver milagre na sua família, número 6 e último ponto: creia que com Jesus o seu melhor está por vir. Diga: o melhor. Fala: o melhor está por vir. Diga de novo: está por vir. E disse: todos servem primeiro. Olha só, o homem então experimenta o vinho, a água que foi transformada em vinho. Aí ele diz o seguinte: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Fala: você guardou o melhor até agora. Jesus guardou o melhor para o final. Por que o caos não foi instalado naquele casamento? Diga: porque Jesus estava lá. Por que o caos não vai ser instalado na sua vida? Fala: porque Jesus também está aqui. Fala: porque Ele está na minha casa. Quem tem convicção, diga: porque Ele está na minha casa, porque Ele está na minha vida. Ele foi convidado. Da hora do caos, por que o caos não foi instalado? Não teve vergonha, desonra. Por quê? Porque Maria procurou a pessoa certa. Fala: eu preciso aprender a ir atrás da pessoa certa. Fala, irmão: eu preciso ir atrás da pessoa certa. Por que o caos não foi instalado naquele casamento? Porque eles obedeceram incondicionalmente. Então entenda: marido, esposa, filho, você que é trabalhador, você que é jovem, adulto, diga assim: eu preciso aprender a obedecer incondicionalmente. E aí sabe o que vai acontecer? O final foi melhor do que o começo. Diga assim: o final vai ser melhor. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão. Esse ano será diferente, porque você vai ser diferente. Você vai agir diferente, vai se comportar diferente. Por isso esse ano vai ser diferente. Você acredita nisso, irmão? Você vai viver o que nunca viveu. Acredita nisso? Falei: eu vou viver o que eu nunca vivi. Olha o que diz a Bíblia. Olha só, você vai declarar comigo depois esse texto. Todavia, como está escrito, olha só. Põe o texto, vamos ler junto? Olho nenhum viu, junto comigo. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente
mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Diga assim, você nem imagina. Diga para o irmão do seu lado. Fala, você nem imagina o que vai acontecer na minha vida esse ano. Fala para o lado de cá também. Fala, você nem imagina, irmão, o que vai acontecer na minha vida esse ano. Você consegue falar para o irmão de trás também? Você nem imagina o que vai acontecer na minha vida esse ano. E por que vai acontecer? Fala, porque eu vou me comportar diferente. Porque eu estou começando o ano convidando Jesus. Ministério de Louvor pode vir aqui. Efésios 3:20. Vamos ler junto? Vamos lá? 1, 2, 3. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Diga, o poder dele. Olha só, gente, eu acho que você não está entendendo, irmão. Eu acho que você não está entendendo. Olha o que o texto está dizendo. O poder dele atua em mim. Você está entendendo isso? Porque se comporta como se não fosse nada. Olha o que o texto está dizendo. O poder dele atua em mim, opera em mim. Fala, o poder dele opera em mim. Então acorda, irmão. O poder dele opera em você. E olha só, ele fará muito mais. Muito mais. Vou falar de novo. Ele fará muito mais. Ele fará muito mais. Quem crê pega rápido. Ele fará muito mais. Ele fará muito mais. Ele fará muito mais. Ele fará muito mais. Pega isso aí, irmãos. Como diz o meu filho, pega a visão rápido. Pega a visão. Ele fará muito mais. Concluindo o texto, diz assim: depois disso tudo que aconteceu, o mestre experimentou, viu que o melhor vinho foi para o final. Aí o final, que é maravilhoso, diz assim, olha só, preste atenção. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Olha só agora. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Preste atenção no que eu vou te dizer. Tudo isso que Jesus fez, e tudo isso que ele vai fazer na sua vida, não é só para você se sentir bem. Por favor, entenda. E aprende a ser igreja, irmãos. Tudo isso que Jesus realizou ali, a Bíblia diz que teve 2 motivos, pelo menos. Então olha só. Tudo que ele vai fazer na sua vida é para que 2 coisas aconteçam. Primeira, para que Deus seja glorificado, revelar a glória de Deus. Por isso que ele vai agir na sua vida. O primeiro motivo é esse. O segundo, para que através de você, outras pessoas possam crer no poder de Deus. Não é só para você se sentir bem. Então preste atenção, irmãos. É hora da igreja começar a transbordar o que Deus faz na vida dela. Está na hora de transbordar, viu, irmãos? Está na hora de você ser aquela noiva que revela a glória de Deus. E está na hora de você ser aquela noiva que as pessoas olham e creem em Deus porque estão vendo Ele na sua vida. Fala, é hora de transbordar. Diga, é hora de transbordar. A igreja precisa ser igreja na terra. Ontem, uma pessoa me contou uma visão. Eu não me lembro muito bem, mas o que mais me marcou eu vou dizer para você. A pessoa disse que ela estava orando. Em determinado momento ela teve uma visão. E ela via um leão. Até então ela não viu que aquele leão era Jesus, mas tinha um leão aqui. E de repente quando ela olha, um monte de gente começou a correr. Imagina aqui, todo mundo correndo. E ela olha e diz, nossa, será que as pessoas estão correndo? Porque estão vendo aquele leão que eu estou vendo. E ela vendo as pessoas correndo, de repente quando ela olha, as pessoas estavam correndo, porque vinha vindo uma noiva, e o véu da noiva era enorme, era lindo. E conforme aquele véu passava,
a terra ia sendo curada, o sal ia sendo derramado, e a terra ia sendo curada, e aquele véu era lindo. E aí, quando ela percebe, as pessoas estavam correndo por causa da noiva, estavam correndo atrás do que estava acontecendo com a noiva, estava acontecendo por causa da beleza da noiva, do véu da noiva, e o que aquilo estava trazendo na terra. E ela viu que as pessoas corriam atrás daquilo. Quando ela me falou isso, eu lembrei exatamente disso, irmãos. É você que tem que ser esse instrumento, que as pessoas vão correr atrás de você, porque estão vendo o véu da noiva, a beleza da noiva, poder de Deus na noiva que é você, a graça de Deus na noiva que é você. As pessoas vão ver que Deus é na sua vida. E essa visão falou muito comigo. O Espírito Santo vive em você, irmão. O Espírito Santo está em você. Diga, Ele está em mim. Fale, eu preciso ser igreja. Eu preciso ter esse véu que transforma a terra, que transforma a minha família, que transforma as pessoas ao meu lado. Fale, eu preciso transbordar. Para de ficar curtindo os seus problemas. Deus está aqui para fazer milagre nesses 40 dias. Os milagres de Deus vão acontecer na sua vida, mas é para Deus ser glorificado e para você transbordar para outras pessoas. Quantos estão dispostos a ser esse tipo de instrumento? Fica de pé em nome de Jesus. Diga assim: o melhor tempo da minha vida ainda está por vir. No meu casamento, na minha vida financeira, na minha saúde, nos meus filhos, na minha vida espiritual. Fala, Deus vai me trazer dias de honra, de alegria, de paz, de milagre, de cura, de glória. Quem acredita nisso, faça alguma coisa, dê um glória a Deus. Coisas extraordinárias Deus vai fazer. Ele vai transformar coisas comuns em extraordinárias na sua vida.